Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade às nossas aulas sobre números complexos, hoje nós vamos discutir um pouco o que a gente fala de potências de i. Então a gente sabe que o i é a unidade imaginária quando a gente trabalha dentro dos números complexos. Vou fazer um apanhado, vou fazer uma revisãozinha, vamos começar a pensar nessas ideias da potência de i. Isso costuma aparecer bastante por questão de ter uma sequência lógica, existir um padrão entre essas potências e a partir daí a gente vai desenvolvendo todas elas. Então vamos lá. Bom, quando a gente fala lá em números complexos, a gente sabe que todo número complexo ele pode ser escrito na sua forma algébrica da seguinte forma: a mais bi, isso daqui só para a gente retomar aquilo que a gente falou, onde o a é a parte real, o b é a parte imaginária e o i é aquilo que a gente chama de unidade imaginária. Então, esse i é aquilo que a gente chama de unidade imaginária. E o que o i representa mesmo? O i representa a ideia da raiz quadrada de menos 1. Então, se eu quero trabalhar com a ideia dos números complexos nada mais é do que a gente trabalhar com a ideia da raiz quadrada de menos 1. Então, essa é a representação do i, da unidade imaginária. E isso faz com que a gente trabalhe dentro dos números complexos. Só relembrando, então, se aparece algo desse tipo, quanto vale raiz quadrada de menos 4? Então, quanto vale a raiz quadrada de menos 4? Dentro dos números reais, isso daqui não existe. Dentro dos números complexos, isso daqui é 2i. Por que 2i? Porque a gente pode separar isso daqui como sendo menos 1 vezes 4. Raiz de 4 é 2. Raiz de menos 1 é o i. Essa é a ideia da gente complementar a unidade imaginária. Bom, mas o que interessa para a gente são as potências de i. Como assim as potências de i? Vamos ver isso. Se a gente vai pensar nessas potências, e eu falo assim para você, vamos seguir aqui a sequência de todas as potências de i que a gente tem. Então, vamos começar com i elevado a zero. Quanto vale i elevado a zero? Todo número, independente do que seja, elevado a zero vale 1. Então, i elevado a zero vale 1. Quanto vale i elevado a 1? Tá vendo? Estou fazendo as potências de i, essa é a ideia. A gente verificando o que acontece com as potências. Quanto que é i elevado a 1? I elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo, então vai ser o i. Quanto que é i elevado a 2? Se a gente for pensar no termo, vou pôr aqui no canto, se a gente sabe que o i é a raiz quadrada de menos 1, e eu estou elevando isso ao quadrado e estou elevando isso ao quadrado, a gente vai cancelar a raiz, a gente sabe que i ao quadrado é menos 1. E isso a gente vai utilizar bastante depois nas operações das potências. Então, i ao quadrado menos 1. Esse daqui é um dos que a gente mais utiliza, tá? Então, a gente tem que gravar que sempre que aparecer i ao quadrado, isso daqui vai ser menos 1. Beleza, próxima potência, i elevado a 3. Quanto que vale i elevado a 3? Se a gente for pensar aqui no i elevado a 3, eu posso falar que é i elevado a 1 vezes i elevado a 2, por conta das propriedades da potência. I elevado a 1 é i elevado a 2 é menos 1, então se eu fizer i vezes menos 1, nós vamos ter menos i. Tá lá. Então percebam que a gente complementou um ciclo, 1i menos 1i. Se a gente for continuar com essas potências de i, por exemplo, o próximo seria i elevado a 4. O i elevado a 4 é como se fosse i elevado a 2 vezes i elevado a 2, pelas propriedades da potência, i elevado a 2 vezes i elevado a 2. Ou seja, menos 1 vezes menos 1, a gente teria 1. Depois, se a gente for pensar no i elevado a 5, a gente pode fazer i elevado a 2 vezes i elevado a 3. Menos 1 vezes menos i vai ser mais i. Vou pôr aqui só o i para seguir a sequência. Nós temos o i. Se eu pensar no i elevado a 6, eu posso falar que i elevado a 6 é i elevado a 4 vezes i elevado a 2, por causa da soma das potências. 1 vezes menos 1, menos 1. O i elevado a 7. I elevado a 7 eu posso falar que é i elevado a 4 vezes i elevado a 3, 1 vezes menos i, menos i. Tá lá. E a gente pode perceber que se a gente for continuar isso daqui, nós vamos ter sempre a mesma sequência. Aqui vai ser i,
depois i elevado a 9, desculpa, i elevado a 8, né, que é a mesma coisa que i elevado a 0, vai ser 1, depois vai ser i, depois i elevado a 10 vai ser menos 1, depois i elevado a 11 vai ser menos i, e isso vai seguir infinitamente. Ou seja, quando a gente trabalha a ideia das potências de i, a gente está seguindo uma sequência. Que sequência é essa? É essa daqui, ó. 1, i, menos 1 e menos i. 1, i, menos 1 e menos i. E como que a gente determina essas potências de i, né? Como que a gente vai pensar nisso daí? Se eu falo assim para você, quanto que é, né? Seguindo essa lógica, quanto que é i elevado a 43? A gente precisaria ir seguindo e fazendo? Não. A gente vai trabalhar a ideia da divisão por 4. Ou seja, sempre que a gente tem uma sequência, e essa sequência é formada por números iguais, que no caso vai ser 1i menos 1 e menos i, 1i menos 1 e menos i, e assim por diante, a gente pode perceber que a gente tem aqui a potência 0, 1, 2 e 3. Depois, o 4 é múltiplo de 0, porque se eu dividir por 4 vai dar 0. Se eu pegar o 5 e dividir por 4, dá resto 1. Se eu pegar o 6 e dividir por 4, dá resto 2. Se eu pegar o 7 e dividir por 4, dá resto 3. Se eu pegar o 8 e dividir por 4, dá resto 0. Percebam que isso daqui a gente está trabalhando a ideia do resto da divisão. Então, vamos pensar nisso daí. Sempre que a gente trabalha com o resto de uma divisão, então, vamos seguir a ordem lá que nem a gente estava falando. 0 dividido por 4 dá 0, não sobra nada. 1 dividido por 4 dá 1, dá 0 e sobra resto 1. Se eu pegar 2 e dividir por 4, dá 0 e sobra resto 2. Se eu pegar o 3 e dividir por 4, dá 0 e sobra resto 3. Se eu pegar o 4 e dividir por 4, vai dar 1 e sobra resto 0. Se eu pegar o 5 e dividir por 4, vai dar 1 e sobra resto 1. Se eu pegar o 6 e dividir por 4, vai dar 1 e sobra resto 2. Percebam que essas são as possibilidades de resto que a gente tem. O 0, o 1, o 2 e o 3. Qualquer número que eu pegar e dividir por 4, só existem essas possibilidades de resto. Então, se a gente for pensar no resto de uma divisão por 4, a gente só tem como opção 0, 1, 2 e 3. E é isso que nós vamos fazer. A partir desse 0, 1, 2 e 3, a gente consegue determinar qualquer potência de i. Fazendo o quê? Fazendo a comparação com aquela primeira sequência que a gente tem. Bom, vamos ver na prática isso, então. Vou deixar aqui no canto só para a gente comparar. Então, o i elevado a 0 é 1. O i elevado a 1 é i. O i elevado a 2 é menos 1. E o i elevado a 3 vale menos i. Essa é a sequência que a gente vai utilizar. Vamos lá naquele exemplo que eu dei. Quando eu falei assim, pessoal, quanto que é i elevado a 43? O que a gente vai fazer? Vamos pegar o 43 e vamos dividir por 4. 4 dá 1, sobra nada, abaixo 3, não vai dar 0, sobra resto 3. Então, eu tenho 10 vezes 4, 40, mais 3, 43. Está lá, tiramos a prova. Então, ou seja, deu 10 ciclos completos e parou no 3. Então, eu posso falar que i elevado a 43 é a mesma coisa que i elevado a 3, porque eles são correspondentes se a gente for ficar fazendo toda a sequência. E i elevado a menos 3 é menos i. Tá lá, ó. Essa é a ideia de uma sequência. Vamos no outro exemplo? Pensa no i elevado a 102. I elevado a 102. O que a gente faz? Pega o 102 e divide por 4. 10 aqui vai dar 2. 2 vezes 4, 8. 22 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Sobra resto 2. Ou seja, eu completei 25 ciclos e parei no 2. Então, i elevado a 102 é a mesma coisa que i elevado a 2. E i elevado a 2 é menos 1. Então, percebam que o que define para a gente o resultado é o resto da divisão. Bom, se a gente for pensar no ano que a gente está, i elevado a 2021, que isso costuma aparecer bastante nos vestibulares do ano, sempre aparece. Se eu pegar 2021 e dividir por 4, a gente vai ter
505 ciclos, olha lá, 505 ciclos, vamos fazer a conta aqui no canto. 2021 dividido por 4, eu vou ter o 20 que dá 5, abaixo o 2 dá 0, dá 1, sobra 5, 5 vezes 4, 20, sobra resto 1. Opa, sobrou resto 1. Então isso é a mesma coisa que I elevado a 1, e isso vai ser I. Então percebam que sempre que a gente trabalha a ideia das potências de I, nós vamos utilizar essa sequência. I elevado a 0, I elevado a 1, I elevado a 2, I elevado a 3. Sempre, toda a vida que apareceu potências de I, a ideia é trabalhar o resto da divisão. Então, pessoal, quando a gente fala em potências de I, lembrando, né? Essa potência de I aqui, I ao quadrado, que daqui a pouco nós vamos utilizar bastante, é sempre menos 1. Isso daqui a gente vai usar bastante nas operações aí de números complexos. Tudo bem? Bom, surgindo dúvidas, mandem mensagem, a gente vai conversando. Um abraço a todos aí e até a próxima. Tchau, tchau.